Bom, essa aqui é a questão que eu quero comentar com vocês. E ela é uma questão que, assim, à primeira vista, ela vai parecer um pouco desafiadora e até meio difícil, mas na verdade ela não é essas coisas todas. Apesar de que também eu já esteja meio mal. Não, não fisicamente, apesar de que também, né? Mas principalmente minha cabeça tá funcionando meio podre hoje. Aí, pra dar uma animada, eu vou gravar uma questão aqui pra vocês. Bom, como é que vai funcionar isso aqui? Dois balões. Opa, tá muito fino, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a espessura. Foi. Dois balões de oxigênio de mesma capacidade, ou seja, eu já posso dizer que o volume que vai ter no balão A é o mesmo que vai ter no balão B, é como se o balão A fosse isso aqui. E o balão B é exatamente a mesma coisa. Então vai caber a mesma quantidade de oxigênio dentro deles. Então, ok. Até então, tranquilo de compreender. Aí depois ele diz assim, ó, invasão constante possuem dispositivos que controlam essa vazão de modo que quando acionados esvaziem. Essa palavra aqui você pode marcar com bastante força. Aqui. Essa palavra aqui vocês podem marcar com bastante força, aqui, ó. Esvaziam. Esvaziam. Tu não tá enchendo o balão. Eu fiquei meio tempo nessa questão com essa questão do enchimento do balão, e não é encher o balão, é esvaziar o balão. Por isso que eu tô dizendo, hoje eu não tô bem da cabeça, né? Como é que esvaziam? Esvaziam. Isso aqui muda, obviamente, todo o teu mecanismo de resolução, né? Então, esvaziam um balão totalmente, ok? Desculpa. Quando acionados, esvaziam totalmente os balões A e B em 13 e 2 horas, respectivamente. Então, o que que ele quer dizer? Eu vou botar, sei lá, eu vou fazer um furo aqui no balão A para esvaziar ele e um furo aqui no balão B. É que geralmente a gente não esvazia balão, a gente enche o balão. Como é que eu vou esvaziar um balão? Ah, um tá mais rápido. Tá, né? Não vou botar a culpa na questão porque fui eu que agi de uma maneira errada. Mas enfim, ó. Então esvaziam o balão. Então significa que eu fiz um furo que depois de três. Esse aqui é o balão A, vamos supor. Esse aqui é o balão B. Então esse aqui, depois de 3 horas, ele vai estar vazio. Já esse aqui que é o B, depois de 2 horas, ele vai estar vazio. Então esse aqui tem um furo maior. Esse aqui tá saindo ar mais rápido, né? Então ele vai ficar vazio mais cedo. Ok. E aí depois a questão continua dizendo assim. É, estando ambos completamente cheios, ou seja, quer dizer que ambos estão com a sua capacidade máxima, o que que significa isso? Se eles têm a mesma capacidade, se eles têm a mesma capacidade, a partir do momento em que ambos estão cheios, significa que ambos têm o mesmo volume. Eu poderia ter enchido o A até aqui e o B até aqui, e são o mesmo balão. No entanto, para a questão, olha isso, para a questão ela deixa, opa, essa cadeira aqui ela tá bamba, ó. Ela não era assim, ela ficou assim. Enfim, eu vou ter que comprar uma outra, inclusive. Mas enfim, para que eu não tenha ambos os balões com quantidade de volumes diferentes entre eles, ele já está totalmente cheio. O que significa, obviamente, afirmar que vai estar. Se esse aqui está completamente cheio, esse aqui vai estar igualmente completamente cheio, ok? Então ambos vão estar com o mesmo volume inicial. Eu vou ter uma piscina de 5 litros para esvaziar e uma outra piscina de 5 litros para esvaziar. Perfeito? Continua a questão dizendo assim, ó. É, ah, aí, simultaneamente, ao mesmo tempo, eu vou fazer um furo aqui nesse lado e nesse lado. Tá bom? Simultaneamente, os dois dispositivos, em exatos T minutos, ok? Então aqui ele já está falando, passou um tempo. Que tempo? T. Por que que ele não diz qual é que é o tempo? Porque a pergunta vai envolver saber qual é o tempo. Por isso que ele não diz o tempo, né? Então, depois de T minutos, depois de um tempo qualquer, dessa abertura, ou seja, desse furinho que a gente fez aqui nos balões, depois que eu fiz o furo aqui no A e fiz o furo aqui no B ao mesmo tempo, eu furei os dois ao mesmo tempo, o que que acontece? A quantidade de oxigênio do balão B corresponde a 60% da quantidade de oxigênio do balão A. Ou seja, o balão A ele vai esvaziando assim, ó. Vou dar aqui um exemplo aqui para vocês. O balão A ele vai esvaziando assim, ó. E o balão B vai esvaziando assim, ó. Tá vendo como é mais rápido?
Por quê? Porque o balão B tem um furo maior. Ele demora só 2 horas para esvaziar e o balão A demora 3 horas para esvaziar. O que acontece? O que acontece? Se o balão B ele vai demorar, né, é mais tempo para esvaziar, é de se imaginar, desculpa, menos tempo para esvaziar, é de se imaginar que ele vai descer o nível do volume dele mais rápido. Então, a cada segundo que passa, a cada minuto que passa, a cada unidade de tempo que se passa, o balão B está mais vazio que o balão A, ok? O balão B está mais vazio que o balão A. Quanto mais vazio, aí a gente vai ter que fazer que as relações, tá? Ok, vou só tirar aqui o cursor. Ok. Agora vamos para a questão pega para capar, você já entendeu o contexto, né? Nessas condições, o valor T em minutos será igual a... Você pode também tentar fazer aí, antes de mim. Não é nada não. Você pode tentar fazer aí antes de mim, bora lá. A primeira coisa que eu quero fazer é descobrir a vazão do balão A. Porque eles têm o mesmo volume, eles não têm o mesmo tempo e também não vão ter a mesma vazão. Então, vamos lá. Essa aqui que eu vou calcular vai ser a vazão do A. A vazão do A nada mais é. Bom, para qualquer cálculo de vazão, a gente sabe que vazão é litro, ou volume, dividido por tempo. Então, qual é a vazão dessa mangueira? 5 litros, litro por segundo, por tempo, ok? Qual é a vazão de esvaziamento desse balão? Ué, é 60 ml de oxigênio por segundo. Um exemplo, tá? Então é sempre um volume normalmente dado em litros, mas pode dar em ml, pode dar em centímetro cúbico, o que quiser dar, por uma unidade de tempo, ok? Por uma unidade de tempo, que também pode ser em segundo, hora, minuto, tanto faz. Aqui ele deu a unidade de tempo em hora, ó. Ele vai lá e vai nos dar a unidade de tempo do A e do B de 3 horas e 2 horas. Então ele deu em horas. Pronto. Então ele deu em horas. E aí você vai começar calculando do A como? Se volume genérico é litro sobre tempo, né? O quanto está escoando a cada unidade de tempo, vamos botar que o tempo é 3 horas e a quantidade de litros é V. Por que que V? Porque eu não sei. Eu sei que é a capacidade total disso aqui, mas eu não sei quanto é. Próxima, próximo negócio é vazão do B. A vazão do B vai ser V também, porque ele tem a mesma capacidade. Inclusive, se você quiser, você pode botar inclusive capacidade ao invés de V de volume, tá? Você pode botar capacidade, porque ó, a questão ela trata como capacidade. Então vamos escrever capacidade. É a capacidade, ou seja, o volume do B é a capacidade total dele dividido por 2. Por que que por 2? Porque ele vai levar 2 horas para poder esvaziar toda essa capacidade. E o A vai levar 3 horas para poder esvaziar toda essa capacidade aqui. Ok? Ok. Agora você tem a vazão dos dois, mas isso aqui não faz a gente terminar a questão. Eu quero transformar essa vazão para minutos, já que a questão ela pergunta em minutos, tá? Até para ficar mais alinhadinha com a questão. Então eu vou transformar C 3 horas. Quantos minutos tem cada hora? 60. Então vai ficar C dividido por 180. O quê? Minutos dessa vez. E aqui você vai ter C dividido por quanto é 2 vezes 60? 120. Então você vai ter C dividido por 120. Agora você já está trabalhando em minutos. Agora você já pode se acalmar. Agora você já está dentro do esquema que você prefere trabalhar, né? Que as pessoas preferem trabalhar. Enfim. Bom, perfeito. Isso aqui ainda não deixa a gente com nada muito bem posto. E aí é agora o momento em que a palavra vazão entra em cena. Agora sim, que a palavra vazão, agora sim que a palavra esvazio entra em cena. O que a gente precisa saber agora é relacionado a isso aqui. Bom, gente, você concorda comigo que ele vai dizer assim, ó, 60%, deixa eu pegar aqui, de novo, 60% da quantidade de oxigênio do balão A. Então, o balão B, ele tem 60% do que tem no balão A. Então, o volume do B vai ser igual a 60%, ou seja, 0,6 do volume do A. Mas espera aí, é o V, o mesmo V, é a mesma capacidade, que volume é esse? Não é o mesmo V? Claro que não, né, gente? Porque V não pode ser igual a 60% de V.
Como assim? Um inteiro é igual a 60%? Não, né? Até porque eu cortaria, né? Eu passaria aqui para cá dividindo, isso aqui dá 1, não dá 0,6. Então essa aqui não é uma proposição verdadeira. O que que é uma proposição verdadeira? Tu dizer que o volume de B, e o que que compõe o volume de B? Volume de B, vazão, não é assim, ó. Vazão do B não é igual ao volume dividido pelo tempo? Sim. Como eu não vou saber qual que é o volume que eu estou tratando aqui, porque não é igual a capacidade agora é um volume diferente. Eu vou ter que afirmar aqui para vocês, cara, o quanto o B esvazia vai ser o quanto ele está diminuindo de tamanho, não é? Então eu vou ter uma capacidade inicial, que seria o B todo cheio, e eu ainda vou ter que descontar do quanto ele está perdendo de gás. Basicamente é isso. Então eu vou ter o C cheio, C é a capacidade, tá? C é igual ao volume. Então eu vou ter o C por B menos o quanto ele perde na vazão, menos o quanto ele perde saindo. E o quanto ele perde saindo? Ué, gente, é o volume que ele perdeu saindo em uma determinada unidade de tempo. Quanto tempo passou? Não sei. É isso que eu quero descobrir. Então, se o tempo, né, eu vou manter como uma incógnita e o V é o que eu vou transpor para cá. Ou seja, vai ser tanto o V da capacidade, ou seja, o volume que ele tinha, a capacidade toda do balão, menos o que ele está perdendo. O que ele está perdendo é esse V aqui, ok? Então, é o quanto ele perdeu em uma unidade de tempo. A cada tempo que passa, ele vai perdendo uma quantidade. Mas quanta quantidade ele perdeu? Ué, não sei, eu tenho que saber o tempo. Perfeito? Então, vamos lá. V é igual. Aí você passa para cá multiplicando. Então, vai ser igual a vazão de B vezes o tempo. Opa, vazão de B vezes o tempo. O tempo eu não sei e a vazão de B eu acabei de calcular, que é a capacidade, é o C, dividido por 120. Perfeito? Isso aqui tudo vezes o T de tempo. Opa, de tempo, né? Então, é a vazão do B. O que que é a vazão do B? É igual a isso aqui, vezes o tempo. E aí o tempo eu já representei aqui. Perfeito. O que que eu vou fazer para o A? A mesma coisa. O volume do A vai ser igual à vazão do A vezes o tempo. O tempo é o mesmo nos dois, né? Porque eu liguei simultaneamente, é quanto tempo decorreu até ficar 60% do outro, né? B ficar 60% do A. Porém, a vazão não é a mesma. Então, o tempo é o mesmo, mas a vazão não. Aqui é a vazão de A. E aí, por consequência, esse volume aqui não pode ser nem representado por V, vai ter que ser representado por V'. Porque o volume que escorreu do A não é igual ao volume que escorreu do B, logicamente, né? Então, inclusive, escorreu menos do A. Porque o A ele tem, olha isso, porque o B ele é apenas 60% do A. Ou seja, ele não consegue nem ser o A inteiro. Ele só é uma parte, que parte 60%. Tá bom. A vazão do A é igual a C dividido por 180. Então, C dividido por 180 vezes T. Ok? Ok. E aí a gente pode já botando aqui, né? C vezes T dividido por 180. Ok? É isso? Não, gente. Isso aqui é o quanto o A perde. Mas de novo, tá? De novo. O A é só o que ele perde? Não. O A é o que ele tinha menos o que ele perdeu. Então, o que ele tinha, a capacidade total, menos o que ele perdeu. E você vai me dizer, tá completo? Claro que não, gente. Porque o A, ele é que ele é 60% do que o B é. Ele não é, o B não é igual ao A. O B é igual a 60% do A. Ok? Então, atentar a esse detalhe aí. Aí, uma vez feitos esses cálculos, agora ficou. Opa! Uma vez feitos esses cálculos, agora ficou simples. Vamos continuar aqui, ó. Agora ficou simples. C, eu vou primeiro manter assim, tá, gente? Porque, ó, vamos manter as coisas com uma tranquilidade, tá? Tranquilidade para fazer essa questão. Deixa eu pensar aqui que eu posso fazer. Eu posso transformar esse C também aqui, ó. Porque esse aqui é um C vezes, né? Não, não, esse aqui é um C menos mesmo. Perfeito. Eu vou botar o C em evidência. Tô vendo aqui qual é a maneira que eu consigo de ficar o mais rápido possível, algebricamente falando. Eu vou botar o C em evidência aqui e o C em evidência aqui. Como eu faço isso? Ué, aqui eu vou deixar C aqui fora, multiplicando quem? Multiplicando 1 menos T 120. Por quê? Porque C vezes 1 dá C. C vezes
essa fração aqui vai dar menos ct sobre 120, que não é o que a gente tinha aqui inicialmente. É exatamente o que a gente tinha aqui inicialmente. Então, eu posso fazer essa. Eu posso botar o C em evidência, e aqui eu também vou botar o C em evidência. E aí vai ficar quanto, né? Vezes C. Esse C aqui vai ficar 1 menos T sobre 180. Ok, agora que eu tenho C em evidência, o C está tanto multiplicando isso aqui, quanto esse C aqui está multiplicando isso aqui. Então, eu posso cortar C com C. Tudo bem? Agora eu vou ter que... eu vou transformar o 120 menos T dividido por 120, tá? Eu multipliquei o 1 por 120 e aí dividi o 1 por 120. Aí ficou assim, ó. O que que eu fiz com 1, né? Para manter a igualdade. Eu botei ele assim, ó. 120 dividido por 120 não é igual a 1? Sim. Só que agora eu consigo botar o 120 aqui e botar todo mundo no mesmo denominador. Por isso que eu fiz isso. Opa, a câmera estava tampando. Não me atentei a isso. Ok? Mas foi esse o mecanismo que eu usei. Próximo. Aqui, 0,6 vezes. O que? Eu vou pegar e vou fazer a mesma coisa aqui, tá, gente? 180 menos 180t dividido por 180. Ok? Cara, agora, eu tô tentando pensar aqui qual é, que é a maneira mais rápida de fazer. Acho que a maneira mais rápida de fazer é jogar essa fração pra cá e botar e deixar essa aqui isolada. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vai ficar assim, ó, 120 menos t dividido por 120 dividido por essa fração. Só que dividir uma fração pela outra é a mesma coisa. Opa, de novo cursor. Só que dividir uma fração pela outra é a mesma coisa que multiplicar, é manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Ou seja, qual é que é o inverso dessa segunda aqui, ó? Ela vai passar para cá dividindo. Eu vou botar aqui para você, ó, dividindo por 180. Antes de eu multiplicar assim, eu vou respeitar a ordem aqui dos meus compatriotas. Opa, não tem isso aqui não, tá? Não sei o que aconteceu aqui comigo. Mas não tem esse... Aqui, agora sim. É igual a 0,6. Só que 0,6 é a mesma coisa que 6 dividido por 10, não é? Ok, agora sim, é isso aqui que eu tava querendo, tá, gente? Porque aí, com isso aqui, eu consigo fazer junto com vocês. Vocês podem até botar entre parênteses, se vocês quiserem continuar. Só que agora sim, com essa fração aqui, ó, você concorda comigo que eu tenho uma fração, eu tenho duas frações, uma fração dividindo uma fração. Então, essa fração está dividindo essa fração. Tenho divisão de frações, como é que eu faço? Eu mantenho a primeira, ou seja, vamos manter a primeira, e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Então, manter a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Qual é que é o inverso dessa segunda aqui? Ué, é 180 dividido por 180 menos t. Pronto, agora eu consigo. E aí, isso aqui tudo é igual a 6 dividido por 10. Agora eu consigo cortar. Eu consigo dizer que isso aqui é a mesma coisa que 4 vezes 13 e que isso aqui é a mesma coisa que 6 vezes 13. Então, corta. Isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 13. Isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 2. Corta. Só sobrou 2 e 3, né? Perfeito. Então, vamos pegar e vamos botar isso aqui do jeito que ele sobrou, né? Eu vou subir aqui. Ó, tá vendo, gente? Ficou 3 vezes, então ficou 3 vezes esse cara aqui. Então, 3 vezes 120, 360. 3 vezes menos t, menos 3t. Dividido por, o que sobrou aqui embaixo? Sobrou 2 vezes 180, que também dá 360. E sobrou 2 vezes t, né? Menos t, né? Então, vai ficar menos 2t. Isso aqui tudo é igual a 6 dividido por 10. Ok. Agora, galera, eu vou passar esse cara pra cá. Eu vou multiplicar meios por extremos, tá? Então aqui vai ficar 360. Vai ficar assim, ó, 10 vezes esse cara e esse cara vezes esse cara, tá? Tô multiplicando meios por extremos. Então vai ficar 10 vezes tudo isso aqui. Então 10 vezes 360, 3.600. 10 vezes menos 3t, então vai ficar menos 30t. É igual a 6 vezes 360 vai dar 216, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar. Opa, com mais um zero, claro. Deixa eu só confirmar. É, dá 100 e 1.800, né? Vezes 300, perfeito.
mais 360. Exatamente. Exatamente isso. 1260. Não, 1260 não. 2160. Não 1260. Eu inverti aqui na hora de falar. Menos 12t. Ok? Por quê? Porque aí é 6 vezes menos 2, né? Então, 6 vezes menos 2. Ok. E aí agora é só resolver, né? Eu vou passar esse cara para cá subtraindo, então vai ficar 3.600 menos 2.160 é igual a 30t. Tava subtraindo, vai passar para lá, somando, menos 12t. Isso aqui é igual a 18t. E quanto dá essa subtração aqui, para a gente também já ir resolvendo ela aqui? Cara, eu preciso de 40, eu chego em 220. Eu preciso de mais 800, eu chego em 3.000, eu preciso de mais 600. Aqui, é isso aqui. 1.440. Que é essa subtração. Aí nós temos o quê? 12 vezes 12 vezes 10, que é a mesma coisa. 12 vezes 12 dá 144. Vezes 10 dá 1.440. Isso aqui tudo dividido por 18 é igual a t. Nossa, 21 minutos já. My God. E aí você vai ter 6 vezes 3, que é a mesma coisa que 18. E você vai ter aqui que é a mesma coisa que 6 vezes 2, corta, corta. E aqui você vai ter a mesma coisa que 3 vezes 4, corta, corta. E aí a gente ficou com 2 vezes 4, que dá 8, vezes 10, que dá 80. 80 o quê? Minutos, né? Porque a gente estava trabalhando com minutos. A gente tinha feito a conversão aqui em cima para minutos. Então estava tudo nesta base. Então a resposta é 80. Quando passar 80 minutos, a quantidade de volume que tem no A vai ser. Não, a quantidade de volume que tem no B vai ser 60% da quantidade de volume que tem no A. Ok? É isso.